conversa sobre o presente e o futuro da agricultura. Vamos receber o vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Francisco Maturro. Seja muito bem-vindo ao palco e completando aqui o nosso time, os palestrantes convidados, o consultor sênior agrícola da Datagro, Arlindo Aprobato Filho, também o diretor de Serviços Comerciais e Planejamento de Operações para a América Latina da CNH, Paulo Máximo, o vice-presidente sênior e gerente-geral da Massey Ferguson da Agrico Corporation, Luiz Felli, e o diretor executivo da PLA, Flávio Castellari. Nossos painelistas já chegam ao palco. Sejam muito bem-vindos e com a palavra o nosso moderador, Chiquinho Maturro, é com vocês. Bem, bom dia a todos. Como ninguém almoçou ainda é bom dia, né? Então, primeiro eu quero agradecer os meus amigos aqui, o Arlindo, o Paulo, o Luiz Felli e o Flávio Castellari. É uma honra estar aqui moderando o painel, além de amigos competentes, profissionais, cada um em sua área. Bem, como todos sabem, o Brasil vem se consolidando como um grande produtor e grande exportador dos principais alimentos do mundo, né? Por exemplo, café, soja, milho, carnes de todas, né? Suínos, bovinos e de aves. E o Brasil carece ainda de uma porção de coisas como logística, infraestrutura, armazenagem. Eu gostaria de ouvir os amigos que se posicionem de tal forma para que a gente possa esclarecer um pouco e fazer as demandas para buscar políticas públicas adequadas para que a gente possa fazer, e também não esquecendo que a gente tem aqui o setor privado. E o setor privado é determinante para que as coisas aconteçam. Política PPP, parceria público-privada, que tem avançado muito no Brasil e a gente vê que as coisas andam mais depressa. Quero apresentar aqui o Arlindo. Está aqui o Arlindo, meu amigo. Paulo Máximo, da CNH. O Luiz Felli, que é um currículo vastíssimo, vice-presidente sênior e gerente-geral da Massey Ferguson, Agro Corporation. A base no Brasil é aqui em Jundiaí, mas ela está no mundo todo. E o Flávio Castellari, que é o diretor executivo da APLA, Arranjos Produtivos Locais do setor de cana, que ele fica sediado na Grande Piracicaba. Então, pessoal, vamos começar. Eu acho que vocês têm alguma apresentação e o Arlindo começa com a sua apresentação. Arlindo, vamos lá, vamos pedir a todos que respeitem o tempo. O tempo aqui está meio apertado e vamos tentar fazer dentro do tempo. Passador. Bom, pessoal, eu agradeço a Datagro pela oportunidade de estar representando aqui a nossa unidade de Ribeirão Preto. Eu agradeço a Datagro por estar falando, pela oportunidade de estar falando aqui em nome da unidade de Ribeirão Preto. E vamos fazer um bate-papo aqui sobre agricultura 4.0. E seria uma visão de um usuário, tá? Bom, aqui nós temos várias oportunidades quando a gente usa uma agricultura de precisão. Então, seria detecção de plantas, detecção de estande de plantas, controle de mato, de plantas daninhas, de pragas, e monitoramento das operações. Esse é o grande lance nosso aqui. Os principais recursos que a gente tem para utilizar isso são equipamentos que tem nas máquinas, né, alguns monitoramento. Nós temos drone, computador de bordo e georreferenciamento. Tudo isso nos ajuda a controlar uma operação. Que benefícios que a gente tem com isso? Além do controle total da operação, a gente é mais assertivo
num problema, você detecta um problema mais rápido. Você tem condição de controlar a operação sempre. E tudo isso, o resultado final disso tudo seria aumento de produtividade ou aumento de rendimento operacional. É isso que a gente busca lá. Além disso, a gente pode controlar ativo, pode controlar insumo, tudo através de um equipamento desse, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode ter. Então, lá, tratos culturais, a gente tem equipamento que hoje ele tem um monitoramento que você joga o insumo basicamente em cima daquela planta que você está controlando, tá? Então, é uma inteligência muito interessante. No processo de colheita, a gente tem vários equipamentos e vários sistemas onde a gente controla totalmente uma colheita. Depois a gente tem drone, hoje tem drone que aplica produto, tem drone que aplica maturador, tem drone que controla a produção. É um equipamento muito interessante, que hoje é muito utilizado. Além disso, a gente tem alguns sistemas. Por exemplo, através de um sistema de georreferenciamento, você controla, por exemplo, a entrada e saída da produção. Antigamente isso era feito pelo homem, hoje ele é feito por um sistema. É muito interessante. Uma outra coisa é um controle de abastecimento. Você pode ter um sistema desse inteligente, que todo o seu abastecimento de combustível, por exemplo, ele é monitorado online. Então isso você evita, além do controle, você evita desvio, evita várias coisas. E além disso, você tem um controle da produção, tá? Através de um sistema, você pode controlar, monitorar toda a sua produção. O que culmina tudo isso, tá? O final de tudo isso é a gente ter aqui um centro de operações agrícolas. Coloquei umas imagens ali, quer dizer, o pessoal que está ali, ele controla 100% da sua operação. Pode ser uma unidade, podem ser várias unidades, tudo controlado num centro. E ele, através desse controle, é tudo informatizado, tudo georreferenciado. Então você controla toda a sua produção e pode ter soluções mais assertivas ao longo do dia, ou da semana, ou da hora, porque isso tudo é online, tá? Tudo isso melhora sempre a rentabilidade do nosso negócio, tá? Uma consideração que eu quero fazer aqui, para nós do agro, hoje não tem mais uma dúvida sobre a utilização de um monitoramento desse ou de uma inteligência artificial na nossa operação. E o mercado hoje, ele entende que esses equipamentos, esses sistemas, eles somam a mão de obra, tá? Isso é uma coisa interessante. Quando a gente compara, por exemplo, uma automação, que é o que eu estou falando, né? Quando a gente compara uma automação numa indústria, você coloca um equipamento e você não necessita da mão de obra. O equipamento faz o trabalho sozinho. Você pega numa indústria um robô de solda, um corte de chapa, isso é perfeitamente possível. Na nossa operação agrícola, eu não acredito 100% nisso. Para mim não é 100% verdade. Existem alguns processos numa produção agrícola que eu ainda não enxergo uma inteligência artificial substituindo a decisão de um homem que está ali para fazer o processo funcionar. O que acontece é que a inteligência artificial, ela vai ajudar muito nessa decisão, mas eu particularmente não acredito que vai substituir. Talvez daqui a um certo tempo. E para nós, eu já escutei isso aqui algumas vezes no fórum aqui, tá? Não há limite para isso, né? A inteligência artificial,
ela não está limitando nada. Ela pode, tudo pode e nada pode. Então, essa era a minha posição, Flávio. Obrigado mais uma vez e estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, Arlindo. Eu vou deixar as perguntas para o final. Assim a gente faz uma rodada de perguntas e respostas. E na ordem, vamos chamar o Paulo Máximo fazer a sua apresentação. O Paulo é diretor de Serviços Comerciais e Planejamento de Operações para a América Latina da CNH. CNH Case New Holland. Muito obrigado. Bom dia Chiquinho, bom dia a todos que estão aqui presentes. Um prazer imenso estar aqui com vocês e podendo estar nesse painel discutindo um pouquinho mais sobre o agro a nível brasileiro, né? Eu preparei uma pequena apresentação aqui, né, antes de começar falando especificamente dos temas que eu preparei. Eu só queria comentar um pouquinho o que o Chiquinho acabou de falar, né, da CNH. Nós hoje somos uma empresa que está presente na vida aí de cada um de vocês, né? A gente trabalha no segmento agrícola e de construção, a gente representa todas essas marcas que vocês podem ver aqui, né? No segmento agrícola, a marca Case, New Holland, também no segmento de construção com a Case, New Holland, e todas, temos várias outras empresas relacionadas aqui com prover ao nosso cliente a melhor solução possível, né, no segmento agrícola. Um pouquinho de como está o nosso faturamento, né? Somos uma multinacional, estamos presentes aí há 140 anos no mundo. No Brasil, ano que vem, por muito orgulho da gente, a gente faz 50 anos presente aqui a empresa no Brasil. Hoje, 75% do faturamento da empresa está focado no agro, então a gente é uma empresa que trabalha muito para construir um agro melhor, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Mas eu não vim aqui falar da CNH, isso era só uma introdução. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre mega tendências do agro, né? Como é que nós, como companhias, enxergamos isso. Eu trouxe algumas mega tendências aqui, né, para que a gente possa debater e discutir e ver como a gente está enxergando isso. Tem várias outras, né? A gente não vai conseguir entrar no detalhe aqui pelo tempo. Mas a primeira que a gente fala aqui é um pouquinho de digitalização, toda a parte de digitalização do agro, né, de conectividade, tanto a nível interno quanto a nível do cliente final, né, algo que a gente vê que vai evoluindo. A gente não acredita que o agro evolua sem a conectividade no campo, e depois eu vou trazer alguns casos aqui para vocês poderem ver. Toda a parte de servitização, né, também, que é super importante, né? Hoje a gente fala que é mais importante para o cliente ter um atendimento com qualidade, um atendimento personalizado, do que na parte da venda, né? Você conquista muito mais um cliente com serviço, com qualidade. A automatização, né? Tem vários hoje investimentos que a gente vem fazendo em desenvolvimento, em automatização de máquinas para que prover ao cliente o melhor serviço do campo, melhor performance para ele. Eu posso dar um exemplo aqui das nossas colheitadeiras, tanto da Case quanto da New Holland, que hoje elas são totalmente com inteligência artificial, automatizadas, e elas se ajustam independente do operador que está trabalhando nela para tirar uma melhor performance do campo, né, da colheita. E também a parte de combustíveis alternativos, né, uma integração muito grande entre inovação e sustentabilidade. A empresa, nós temos um foco muito grande em sustentabilidade. Para nós é muito importante ter um agro cada vez mais sustentável para que a gente consiga aí aproveitar ele por muito e muito tempo, né? Eu vou trazer dois casos específicos aqui, né, nosso, da CNH. O primeiro deles é com relação ao projeto de sustentabilidade que a gente fez na marca New Holland, com o trator T6 Metano Power. É o primeiro trator movido a biometano do mundo. Esse é um trator em que ele tem o mesmo tipo de performance de um trator a combustão a diesel, tá? Ele não perde nenhum tipo de performance, mas ele tem uma grande vantagem, que é a redução de 80% da emissão de CO2, né? Isso mostra o compromisso que a gente tem da companhia com inovação e sustentabilidade. E a gente brinca, né, que esse trator ele é movido por natureza, né? Esse é um projeto em que a New Holland começou há vários anos atrás, né? A gente vem fazendo vários investimentos aí em sustentabilidade, inovação focada em sustentabilidade. É um projeto de mais de 15 anos, né? A gente tem outras soluções aí que a gente vem trazendo com relação à sustentabilidade, não somente tratores movidos a biometano, né, produtos, mas também a hidrogênio e outras soluções. Inclusive agora, tanto a marca Case quanto a New Holland na AgriShow trouxemos um protótipo do trator elétrico, então mostra o compromisso que a gente tem. Mas eu trouxe aqui, Chiquinho, esse slide, porque eu queria falar que
a importância do agro brasileiro, né? Apesar de ser um produto fabricado e na nossa planta de Basildon, na Inglaterra, a gente teve a participação massiva do nosso time de engenharia aqui da região, né? Tanto que 3 patentes desse trator, se você olhar aquele tanque ali na frente, que é o tanque do gás, ele foi desenvolvido aqui, né? Então mostra a importância que o agro brasileiro tem perante o mundo. Numa multinacional, a gente faz parte de vários desenvolvimentos de produtos relacionados, né? Então nosso time aqui teve uma participação bem expressiva, né? E como é que funciona isso, né? Para quem aqui não tenha conhecimento, né? Então você tem a sua fazenda, você aproveita dos resíduos animais, vegetais e orgânicos para, através de um biodigestor, gerar o biogás. Esse biogás ele serve para gerar energia para a fazenda. Ele também serve para ser como um fertilizante, né? Para a reprodução do solo. E aí, através de um pequeno purificador que você coloca, que ele limpa esse biogás, ele serve para fazer o abastecimento no trator ou qualquer outro produto que tenha movido a biometano, né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Esse produto é um produto que já está comercializado a nível mundial desde 2021. Tem mais de 300 unidades vendidas em todo o mundo. No Brasil, a gente já tem casos reais. Nós temos uma fazenda no Mato Grosso que ela é totalmente sustentável, que ela utiliza desse ecossistema completo aqui para fazer a sustentabilidade. Então, pelo pouco tempo que trouxe, pessoal, trouxe bem rapidamente esse caso, que é bem marcante, bem importante para nós. Né? Então, tem um pequeno vídeo aqui de um cliente, um concessionário, falando um pouquinho da importância desse projeto. Né? É pegar um problema que existia e passou a ser uma solução para nós hoje. Sustentabilidade, eu acho que é o sonho de qualquer produtor rural gerar dentro da sua própria propriedade seu próprio combustível e com a oportunidade de abastecer as suas máquinas e ainda gerando energia. Olha só o quanto que viria de economia dentro de uma propriedade rural, não é mesmo? Você conseguir produzir o seu próprio combustível e a sua energia. Então esse é o caso que eu queria trazer aqui do biometano, depois estou totalmente disponível aqui para qualquer pergunta, né? O segundo pilar que eu queria trazer aqui, bem rapidamente aqui pelo tempo, é o tema de conectividade, né? A gente não acredita que o agro evolua sem a conectividade no campo, né? E aí com isso, né, alguns anos atrás, inclusive aqui com a presença da GCO aqui do Félio, aqui do meu lado, a gente montou o Conectar Agro, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, foi iniciada por 8 instituições naquela época, com o objetivo de levar a conectividade para o campo. Hoje tem 18 instituições que são presentes. A gente já conseguiu, com esse projeto, conectar mais de 17 milhões de hectares, já conseguiu beneficiar 1,2 milhões de pessoas em 520 municípios pelo Brasil, em 13 estados. Conseguimos, com isso, levar a conectividade para 65 postos de saúde, para mais de 220 escolas rurais, ou seja, além de todo o benefício que tem de conectividade, né, você tem um benefício social também que, para nós, como companhia, é muito importante, né, de levar a conectividade e fazer com que as pessoas consigam, com isso, ter muito mais educação e poder se desenvolver e poder melhorar o seu dia a dia, né. A gente traz o segundo caso aqui, que é o caso da Fazenda Conectada, da nossa marca aqui, da Case Aid, né, um caso bem real aqui do laboratório de agricultura digital que a gente começou com conectividade e sustentabilidade há algum tempo atrás. Eu também vou mostrar um breve vídeo que ele explica muito mais do que minhas palavras aqui, do que é esse projeto e quais são os benefícios que ele trouxe aqui para a agricultura brasileira. Quem lidera a evolução do agronegócio brasileiro sempre buscou a produtividade máxima. Superar a barreira que parecia impossível. Ter o controle total. Estar presente a cada hectare colhido. Otimizar a operação e gerir todos os detalhes do plantio à colheita. Conectar todos os pontos e entender aonde é possível evoluir ainda mais.
Case AFS Connect é a solução ideal para a agricultura digital de alta performance. Agora você pode ter a fazenda totalmente conectada. Monitorar os níveis de produtividade safra a safra, com informações detalhadas que orientam como evoluir cada vez mais. Num projeto integrado e um ciclo completo, desde o pré-plantio, com análises de solo, histórico climático da fazenda, criando mapas para um plantio de alta precisão, uma pulverização sob medida para a sua área, até a produtividade máxima na fase da colheita. Numa operação digital e conectada, é possível automatizar o controle de performance das máquinas e dos operadores. Com o apoio integral, a qualquer hora, em tempo real do concessionário e da fábrica Case, para garantir que a operação não pare. Tudo isso com gestão direta do produtor, acompanhando todas as fases com a gestão da fazenda na palma da mão, onde quer que ele esteja. Máquinas, pessoas, serviços e resultados, todos sempre conectados. Sejam bem-vindos à Agricultura Digital Case. Agora é a vez da sua fazenda se conectar. Case AFS Connect. Sempre conectado. Então, um caso real também, né? Então, alguns benefícios aqui para terminar. O meu tempo esgotou aqui, né? Essa fazenda, né, trouxe aí um benefício real, né? Prático de mais 7,5% ali de produtividade na região do Mato Grosso, mais 13% de produtividade nas demais fazendas comparadas com o Brasil e 18% a mais de toneladas colhidas, né? Isso mostra aqui, Chiquinho, que a gente comentou, né, 3 itens, né, de levar a conectividade, a importância da conectividade no agro, levar a conectividade para o campo, para a fazenda, ser proativo, né, evitar problemas e também, de novo, toda a parte social, que é super importante para nós de levar a conectividade para o agro, né? Com isso aqui eu termino a minha fala e fico à disposição aí no que vocês precisarem. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. É tão importante saber que não só essa tecnologia está disponível, como ela está em operação já em muitos lugares desse Brasil. É um conforto, o agricultor tem a melhor vida que ele pode ter no campo, ele pode desfrutar de uma tecnologia, máquinas como essa dá para pilotar com paletó e gravata, né? Acabou aquele tempo e eu espero que isso também chegue nas pequenas propriedades, e o caminho é esse mesmo. Então vamos ouvir agora o Luiz Feli, que é o vice-presidente sênior e gerente-geral da Massey Ferguson, do grupo AGCO. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui e poder bater um papo sobre agricultura de precisão e a agricultura 4.0. Chiquinho, você sabe, mas eu vou contar aqui também para o pessoal, né? Além de ser executivo da ACO, eu sou agricultor. Eu planto soja, milho, crio gado. Tenho no sul do Maranhão já há mais de 23 anos e produzo uva no Vale de São Francisco. Então vem um pouco do viés do agricultor e a mentalidade um pouco do agricultor quando a gente falar aqui dos nossos temas, né? Primeiro, os fatores que são os grandes drivers da demanda de tecnologia. Primeira coisa, crescimento de população. Crescimento de população, mudança populacional, migrações, demanda adicional por alimento, demanda adicional por energia renovável, escassez de mão de obra, um outro problema sério que só aumenta no mundo todo. A gente acha que nas regiões mais pobres do Brasil, que falta emprego, a gente vai ter mão de obra disponível. A gente vê hoje na região, por exemplo, de Petrolina, o desafio que é contratar gente e num ambiente que, teoricamente, teria muita mão de obra disponível. E, fundamentalmente, buscar maneiras de reduzir o uso dos insumos agrícolas com uma maneira de reduzir os custos e reduzir o impacto ambiental. Então, esses são grandes drivers de demanda que norteiam, demanda por tecnologia, que norteiam as necessidades da agricultura de precisão. Agora, tudo isso passa pelo fiel da balança que se chama ser econômico. Tecnologia por tecnologia não se sustenta. Só para dar um exemplo, se a gente aqui for à Europa, fizer uma visita a um supermercado
e procurar a seção do supermercado que tem produtos orgânicos, que não foram produzidos com fertilizantes químicos, que não foram produzidos com defensivos agrícolas. A gente vai ver, e todos nós aqui temos esse desejo de ter acesso a esse tipo de produto para nos alimentar. Num supermercado europeu, onde você tem a população ambientalmente mais sensível, mais educada, mais consciente, a seção de produtos orgânicos é uma fração muito pequena do supermercado. E por uma razão muito simples. Até o consumidor mais exigente, do ponto de vista de práticas ambientais, ele quer comprar um alimento barato. Então, se o consumidor precisa ter acesso a um alimento de baixo custo e de qualidade e ambientalmente adequado, o produtor precisa ser eficiente. O produtor precisa produzir com baixo custo e com qualidade. Então, tecnologia tem que trazer ganho de produtividade, tem que trazer redução de custo para que ela possa cumprir o seu papel social e ambiental. A agricultura 4.0, ela tem como base a agricultura de precisão. E ela precisa ser considerada como, em todas as etapas de produção, você tem que ter um processo preciso. Desde o preparo de solo, quando faz, ou desde o manejo de solo, preferencialmente com plantio direto, até os processos de plantio, os processos de pulverização, coleta de dados, manejo de dados, tomada de decisão, tudo isso precisa ter cada passo da atividade agrícola, da atividade de produção, muita precisão, muito detalhamento. Então você precisa de conectividade, que o Máximo já falou aqui de uma forma muito bacana. Aliás, eu nunca vi a indústria e várias empresas estarem juntas numa iniciativa tão bacana como foi o Conectar Agro. Nós, CNH, Jacto, TIM e outras empresas do setor de defensivos agrícolas também se uniram para fazer esse trabalho, e hoje conectividade muito disponível, é uma coisa fantástica. Mas você precisa de conectividade, você precisa trazer seus dados, mas você precisa de automação, você precisa de máquina inteligente. Você tem decisões que são tomadas muito rapidamente, em milissegundos a máquina precisa tomar uma decisão. Então a máquina precisa ser inteligente e precisa estar preparada. Vou falar alguns detalhes sobre isso. E soluções de descarbonização, que todos nós desejamos isso, né? O processo da evolução da tecnologia de máquina inteligente passa, número 1, por conectividade e inteligência embarcada. Essa conectividade vai permitir coleta de dados, planejamento e otimização. O próximo passo são máquinas autônomas. Aqui a gente tem um conceito de leader-follower, uma máquina com um operador e uma máquina sem, e depois você tem frotas autônomas. A primeira coisa que nós vamos ver em termos de frotas autônomas, nós vamos ver em drones, que serão constelações de drones. Vai ser a primeira iniciativa em que nós vamos ter um grupo de máquinas atuando em conjunto num determinado momento, onde a tecnologia está mais avançada nesse sentido e tem menos riscos e dificuldades. Aqui um exemplo que eu gostaria de compartilhar, quando a gente fala que a máquina precisa ser inteligente, ela precisa tomar uma decisão em milissegundos. Você tem uma máquina embarcada com sensores, um pulverizador, você tem um sistema para fazer o tratamento desses dados e gerar inteligência e máquinas inteligentes para fazer a resposta. Então você vai desde câmeras de alta definição, sensores os mais variados, um sistema que vai tratar esses dados e você vai ter ajustes online. Então, por exemplo, aqui um pulverizador que vai entrar numa cultura, vai reconhecer a cultura, vai rodar a 30 km por hora e vai, com a câmera, identificando a erva daninha, vai dar uma ordem em milissegundos para que o bico número 18 abra em cima daquela erva daninha. Isso pode trazer uma redução de mais de 30% no consumo de defensivo agrícola, redução de custo e menor impacto ambiental. Então, para isso, você tem, ao longo do dia, por exemplo, as mudanças que ocorrem na temperatura, na umidade, no vento, a máquina tem que perceber tudo isso e mudar o tamanho de gota automaticamente. Então, essa é a tecnologia que está embarcada, inteligente. E ela é independente da conectividade, porque ela está dentro da máquina. A conectividade vai levar todos esses dados para que eles sejam parte do processo de planejamento e muitas vezes você possa também interferir na operação da máquina. Mas a máquina inteligente, que toma a sua decisão em milissegundos e reduz custo
reduz impacto ambiental, aumenta a produtividade, fundamental. Um segundo exemplo, um sistema que anda no sulco do plantio, chama-se Smart Farmer. Ele lê por refração de luz o solo. E dependendo do teor de matéria orgânica do solo, ele varia o número de sementes que coloca por hectare. Onde tem a área com mais fertilidade, mais potencial de produtividade, aumenta o número de sementes. Onde tem menos potencial, diminui o número de sementes. Essa é uma decisão que tem que ser tomada pela inteligência artificial dentro da máquina. E isso é um sistema que já existe hoje, já está no mercado. Outro exemplo, uma coisa muito simples. Quem conhece agricultura, todo agricultor, todo ano faz análise de solo. A análise de solo tem uma variabilidade de mais ou menos 30% de uma amostra para outra. Isso significa que você pode estar colocando uma quantidade excessiva de fertilizantes no solo. Uma tecnologia que se chama Radical Lab, que elimina a variabilidade, um sistema autônomo de análise de solos que em menos de 12 horas, com a máquina carregada, vai entregar, sem variabilidade, a necessidade exata de fertilizantes que o agricultor precisa colocar, medido por essa análise, sem variabilidade. Então, menor impacto ambiental, redução de custo para o produtor. Essas são tecnologias que auxiliam na busca de reduzir custo, reduzir impacto ambiental. As soluções de descarbonização. Aí nós temos uma grande necessidade e uma grande variedade. O Máximo falou aqui, muito bacana, do projeto fantástico que a CNH tem, o primeiro trator a biometano do mundo que veio para o mercado, excepcional. As soluções vão variar muito em função da potência da máquina e da necessidade de disponibilidade de combustível renovável. Então você teve no começo os controles de emissões, a eficiência através do ganho de eficiência através de motores eletrônicos e hoje as várias soluções. Então, por exemplo, motor a etanol. Motor a etanol em teste no Brasil, muito importante, não só para a usina de cana, mas para regiões onde tem acesso a etanol de milho. Você tem, por exemplo, o biodiesel, hoje já tem máquinas, nós temos máquinas sendo vendidas na Europa, 100% B100. Para o agricultor, o biodiesel é o plug and play dele, a maneira mais fácil, que ele domina, que ele está acostumado e que tem menos receio. Hidrogênio, importante para máquinas de alta potência. Qual o desafio do hidrogênio? Uma máquina de alta potência que custa $250 mil, a célula de hidrogênio hoje custa $250 mil. Então é uma solução fantástica, mas ela precisa de escala e ela precisa evoluir na sua posição de custo para ser viável. Tudo volta àquela primeira conversa no início, que é a questão da economicidade. Né? Biometano, o Maxon já falou, e o trator elétrico. O trator elétrico, nós lançamos esse ano na Europa um trator de 100 cavalos, 100% elétrico, autonomia de 8 horas, dependendo da severidade da operação, e estamos comercializando. Então, as soluções são as mais variadas, né? Mas, a título de curiosidade, quando um cidadão parisiense, quando vai à padaria, ou sei lá, com chama lá, comprar um baguete no domingo, e se pergunta, onde foi emitido o carbono para essa baguete chegar aqui? 50% dessa emissão de carbono é depois da porteira do agricultor. 50% da emissão de carbono é dentro da porteira. Só que a maior parte dessa emissão, ela vem do solo, dependendo do manejo de solo e do uso de fertilizantes adequado que é feito por esse produtor. As máquinas agrícolas, em que a gente discute aqui soluções, e nós estamos extremamente empenhados para que isso ocorra, elas representam 8% das emissões para que essa baguete fosse consumida lá pelo cidadão parisiense. Né? Então, o nosso desafio é muito maior do que ter combustíveis alternativos. É um desafio que passa pela saúde do solo, passa pelo manejo do solo e soluções para que a gente gere menos emissões a partir da degradação de matéria orgânica ou do uso excessivo de fertilizantes na agricultura. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer, passei um pouquinho do meu tempo. Bom, Feli, você tocou num ponto tão importante que é um pouco mal entendido pelo público urbano, que é a pulverização localizada. Ninguém tem dinheiro para jogar fora com defensivos, isso é tão importante e tão necessário para o país. Eu separei uns números aqui que desmistificam um pouco, sobretudo para o público urbano. Nós fizemos um levantamento científico onde
O Japão gasta 95 dólares por toneladas de cereais produzidos. A Coreia, 47 dólares. A França e a Alemanha, 18 dólares por tonelada de alimento produzido. Estados Unidos, 11 dólares. E o Brasil, 8 dólares por tonelada de alimento produzido. Então, é um mito que corre e que não é verdadeiro. O Brasil produz muito, consome muito, mas consome menos que qualquer país do mundo. Muito obrigado pela sua apresentação. E eu gostaria de ouvir agora o Flávio Castellari. O Flávio Castellari está lá no Centro Tecnológico de Piracicaba, mas é um homem que domina o setor, não só no Brasil, mas é um homem internacional. Por favor, sua fala, meu amigo Flávio. Chiquinho, primeiro dizer da honra de estar aqui nesse evento, fantástico, né? Uma coisa arrojada, uma inovação que está vindo aí para o agro, trazer, né, um evento de agro para dentro da capital, para São Paulo, e ser moderado por você, Chiquinho. Não adianta falar, Francisco, que ninguém conhece, né? E tá aqui num painel que só tem faixa preta, Chico. Você me colocou num painel difícil, né? Só tem faixa preta aqui, só tem gente de indústria que está assim na vanguarda da tecnologia. Eu resolvi ir no além, né? Nós estamos falando da 4ª revolução industrial e a gente já está olhando lá no Parque Tecnológico a 5ª revolução industrial, né? A 4ª trouxe aí a digitalização e automação, né, para a agricultura, né? Todos aqui mostraram que já estão invadindo um pouquinho na 5ª geração, mas a 5ª geração ela traz o quê? A internet das coisas, ela traz a inteligência artificial, né? E ela traz o machine learning para dentro disso aí, né? É uma coisa que a gente está começando a estudar, a pensar. Algumas empresas já estão começando a aplicar isso aí. Nós temos empresas lá no parque que já está, né, aplicando aí essa questão da 5.0. E como eu não sou da indústria, eu quero trazer minha contribuição mostrando para o pessoal as tendências que a gente tem visto lá no Parque Tecnológico e nessas viagens que você falou, Chico, no mundo, né? Que a gente acompanha, né? Vários países que a gente visita, conversa com agricultores de diversos países, principalmente na área de cana-de-açúcar, que é o que a gente, né, focou o nosso trabalho lá no Arranjo Produtivo Local do Álcool em Piracicaba, levando tecnologia e know-how brasileiro para o mundo todo. E a gente tem conversado com esse pessoal e as tendências que a gente tem visto é Big Data. Então, quer dizer, tem muita empresa apostando nessa questão de Big Data para poder ter, né, um relatório final. É muita informação que a gente recebe, a gente precisa traduzir isso aí em relatórios para que as pessoas possam, seja a máquina ou seja a pessoa que está operando a máquina, tome essa decisão, né? O campo, né, a gente está vendo que é do agricultor, é voltado para as pessoas, como disse o Arlindo no começo da palestra dele, né? Nós vamos demorar, com certeza, para tirar a pessoa do campo. A gente quer que as pessoas fiquem no campo. Depois a internet das coisas, não tem como não caminhar para essa solução, machine learning, como eu falei, mas depois entra nas questões de tecnologias preditivas, isso é super importante, né? Como disse o Luiz, né? Se você não identificar a erva daninha para poder pulverizar, você acaba perdendo aquele momento, né? Então as tecnologias preditivas são importantes, os drones, né? Estão sendo desenvolvidos drones aí com capacidades, né, de quantidade de produto que interessa, né, para o campo, para a agricultura, e também com autonomia de voo maior, que também interessa para a gente isso aí, por causa dos tiros nossos, né, na soja, no milho, na cana, você tem que ter um tiro maior, né? O sensoriamento remoto, né, que está embarcado aí nas máquinas da Case, né, da Massey Ferguson e de outros, né, produtores também de equipamentos e maquinários. E uma coisa que a gente pouco vê aqui no Brasil, que tem falado muito fora do Brasil, é a agricultura vertical. Eu recebi uma startup da Suécia, mas é um brasileiro que está desenvolvendo essa tecnologia. Ele está desenvolvendo algodão em laboratório numa fazenda vertical. Então é uma coisa muito, né, avançada. Hoje a gente não consegue entender isso aí, mas ele me deu uma justificativa muito interessante. Ele disse que é para produzir algum tipo de algodão premium e que não vai competir com a agricultura, né, que a gente tem aqui hoje tradicional. Então a gente vê lá no Parque Tecnológico, a gente vê pelo mundo, que é uma tendência, né? Mas aí a gente também começou a enxergar no mundo, a gente conversou com algumas pessoas, inclusive o Japão tem desenvolvido muito isso aí, que não é a agricultura 5.0, mas é a sociedade 5.0. É aproveitar essa tecnologia que a gente está recebendo, que a gente está incorporando no agro, para facilitar a vida de quem opera.
é trazer essa tecnologia e humanizar ela, né, Chico? É o que você falou. Para que precisa sofrer sentado num trator ou no cabo da enxada, como era na agricultura 1.0, né, na Revolução 1.0? Para que sofrer se você pode ter essa tecnologia a seu favor, né, e controlar essa máquina, como você disse, usando terno e gravata ou de bermuda e chinelo ali dentro, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a olhar realmente na humanização, né, trazer essa tecnologia a favor do ser humano, né, da gente. Porque no final, a gente não come máquina, a gente não come parafuso, a gente come comida. E comida é feita no campo e a agricultura ela tem que ser cada vez mais competitiva, né? Esse discurso de que a gente não pode ter tecnologia, a gente não pode usar alguns tipos de controles, é uma coisa que fica muito difícil quando você precisa produzir alimento para 8 bilhões de pessoas, caminhando para 9 bilhões de pessoas em 15 anos. A gente precisa ter, com certeza, sustentabilidade. A gente consegue, no Brasil, trazer essa sustentabilidade com tecnologia. Não é à toa que nós somos hoje, né, em agricultura tropical, referência mundial. O setor de cana-de-açúcar tem crescido muito em uso de tecnologia. Para quem conheceu o setor há 20 anos atrás e vê o setor hoje, não tem comparação, né? A gente evoluiu muito na questão da sustentabilidade, no uso, né, dos recursos, e também a gente vem agregar, como disse o Luiz, combustível renovável, né? A gente mostra claramente que quanto mais, né, combustível renovável o Brasil produziu usando a cana-de-açúcar, mais alimento a gente produziu também, né? A gente está trabalhando agora com meiose e tecnologias que, com o uso da inteligência artificial, com o uso da machine learning e outras tecnologias, estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas, e a gente está partindo muito forte também para a questão de biológicos, né, orgânicos e produtos que vêm complementar ou potencializar o uso de minerais. Então, com isso, a gente está reduzindo as nossas emissões. E aí eu falo para todo mundo, não é só a escala que trouxe para o Brasil esses $8, Chico, que você falou, de custo de produção. É tecnologia na veia, desenvolvida onde? Aqui no Brasil, por brasileiros, né? Como disse, né, o nosso companheiro da Case, 4 patentes da máquina foram desenvolvidas aqui no Brasil. Então eu fico muito orgulhoso de estar levando esse tipo de informação para o mundo. Como disse em alguns painéis aqui, a gente escuta muito, a gente se comunica pouco, e a gente tem que se comunicar mais e melhor e mais integrado. Eu acho que essa integração que um evento como esse traz para a cadeia produtiva é super importante, porque a gente começa a alinhar os nossos discursos e mostrar o que realmente o Brasil tem de melhor para oferecer, né? Nós temos vários centros de pesquisa, né, assim, de excelência, né? O Instituto Agronômico de Campinas, o CTC em Piracicaba, né? Vários, a Embrapa. Então a gente tem muito o que oferecer para esse mundo tropical que está abaixo do Equador e que são países em desenvolvimento e que muitos deles ainda estão na cadeia primária de alimentação. Mata, come, colhe, come, não processa, né? Então você imagina o crescimento que tem, né, de oportunidade espalhados pelo mundo. Então essa contribuição que eu queria trazer, mostrar para as pessoas que existe espaço para inovação, que existe espaço no agro para crescimento, com sustentabilidade e também com muita consciência, né, de que o ser humano é o ponto focal, né, de todo o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Chico, muito obrigado pela oportunidade, e eu quero agradecer a todos aqui a oportunidade também. Eu que agradeço, Flávio, você fez uma panorâmica importante e quero agradecer o Feli, o Paulo Máximo e o Arlindo pelas apresentações, foram muito boas, muito claras. Arlindo, eu quero te fazer uma pergunta. Você tratou bastante do Centro de Operações Agrícolas. Certo. Eu vou dar um exemplo. São Paulo, o estado de São Paulo tem 406 mil propriedades. Sim. Se nós levarmos a uma linha de corte de 30 hectares, nós vamos encontrar 300 mil propriedades aí. O restante, mais 106 mil, estamos dando sempre número redondo, estão acima de 30 hectares. Como é que faz para trazer um centro de operações numa propriedade
pequena ou uma propriedade média? Na verdade, eu acho que, independente do tamanho, o que a gente precisa entender é assim, uma propriedade pequena, se ela tem algumas máquinas dentro da sua operação, teoricamente ela pode ter, através dessas máquinas que os nossos colegas têm colocado no mercado hoje, ela possibilita para você ter um centro operacional, quer dizer, um local onde todas essas informações são convergidas, tem georreferenciamento, tem um monte de coisa. É lógico que quanto maior a propriedade, mais necessidade há de ter um centro operacional. Um produtor pequeno, ele está ali, ele que pilota a máquina dele, ele está junto ali, é mais fácil. Agora, quando você pega um produtor aí de 4, 5, 6 mil hectares, ou alguns grupos de usina que chega a ter 32 usinas, o mesmo grupo, como é que o cara administra esse negócio de uma maneira eficiente? Então é por isso que existe hoje esse tipo de centro operacional aí. Então assim, tem um tamanho mínimo para ter isso ou não? Eu acredito que não. Talvez ele vai ser um pouco mais simples ou um pouco mais sofisticado, dependendo do volume de equipamento que ele tenha. Mas a ideia é ter sempre essas informações o mais rápido possível na sua mão, para você poder tomar uma decisão mais assertiva e não ir somente no sentimento, entendeu? E, de novo, eu deixo uma colocação assim. A gente não pode, numa operação, acreditar que tudo isso vai substituir a ideia da pessoa, o que ela tem que fazer. O equipamento, por mais sofisticado que ele tenha, e hoje nós temos muitos equipamentos sofisticados, eles são excelentes para isso. Só que a gente precisa administrar esse negócio, entendeu? E não existe um sistema, você bota um sistema que ele elimina todo mundo e o sistema vai... Não, eu particularmente não acredito nisso. Então a gente vê muito assim, sabe? Algumas empresas, ela montam um sistema e tira todo mundo dali e o sistema vai fazer tudo para você. Não vai acontecer. Nós temos... O meio ambiente é completamente diferente, ele muda. De manhã é de um jeito, de tarde é outro. Então, existem algumas decisões operacionais que ela ainda depende do ser humano. Agora, para ele tomar essa decisão mais assertiva ou mais rápida, aí sim entra esses componentes. É o que a gente observa hoje. Pode ser que daqui a um certo tempo, para a gente que tem mais idade, a gente nunca imaginou que tivesse um equipamento que não tivesse operador. Você fala, não, esses caras estão tudo maluco. Hoje você tem um monte desses, entendeu? Então, assim, realmente a tecnologia é um negócio fantástico, né? Não tem limite. Não existe limite. Muito obrigado, Arlindo. Eu estou vendo que o tempo aqui está começando a nos apertar. É só pedir para que todos tenham a resposta objetiva. O Paulo, considerando a crescente demanda por soluções sustentáveis, onde é que está o nosso trator de biometano? Para onde vai? Para onde vai essa sustentabilidade? Porque a gente fala muito de ESG e muitas vezes se esquece do social e da governança. De certa forma, o Arlindo tratou um pouco esse tema, que a governança é a chave de tudo, e sem a governança o modelo não para em pé, porque não dá resultado e acaba dando prejuízo. Então, eu gostaria que você dissertasse um pouco isso no menor tempo possível. Perfeito, Chiquinho. Vou ser bem breve aqui pelo tempo que a gente tem. Mas como eu comentei contigo, né, como eu comentei com todos aqui, né, esse é um projeto que sobre energia limpa que a gente começou há muitos anos já dentro da empresa, né? O biometano é uma consequência, não é só o biometano. A gente tem, como o Félix comentou aqui, trabalhado em hidrogênio, etanol e várias outras soluções. Agora, comentei na AgriShow, tanto a marca Case quanto a New Holland, a gente trouxe um protótipo do trator elétrico. Então, é o compromisso que a companhia tem com um investimento forte em sustentabilidade. A gente não acredita que o agro também, né, vai funcionar sem sustentabilidade. O exemplo que eu dei ali, Chiquinho, que o vídeo disse tudo, a própria fazenda ela é totalmente sustentável, né? O produtor aproveita
da sua produção para gerar energia, para abastecer os seus tratores, outros equipamentos, e isso gera muita sustentabilidade. Então, nós, como companhias, naquelas mega tendências, acreditamos que é algo que não tem volta, não tem volta. Cada vez vai ter mais novidades aí. Tá? Muito obrigado. Eu acho que eu vou apertar um pouco mais o Feli, se você me permitir. São amigos de longa data. E aqui são duas perguntas que a gente vai tentar transformar em uma, mas eu vou colocar uma terceira. Porque o Feli é produtor. Além de tudo, ainda produz uva e, consequentemente, rapidamente o vinho, né? Lá na nossa caatinga. Feli, qual o critério que a sua empresa, a AGCO, utiliza para decidir investir em determinadas tecnologias? E depois, na sequência, eu emendo a pergunta, você responde na sequência. Você que é produtor, os sistemas integrados de produção, integração, lavoura, pecuária, floresta, ou integração, lavoura, pecuária, num ambiente de clima tropical, que é o que nós temos aqui, onde o Brasil é líder absoluto, nenhum outro país do mundo ainda chegou no nível que nós chegamos hoje, com praticamente 18 milhões de hectares em sistemas integrados de produção, ou ILPF. Perfeito. Pergunta número 1, resposta bem rápida. O foco, o critério número 1 é qual o retorno para o produtor que essa tecnologia vai trazer. Que bottom line nós vamos trazer para o produtor? Se não passar nesse crivo, não adianta ser um negócio que nos dá resultado, que tem margem boa, não interessa. Se não trouxer uma redução de custo, um aumento de produtividade, uma melhoria do impacto ambiental da atividade agrícola, não vale a pena fazer. Então, essa é a pergunta 1, critério número 1. Pergunta 2, sistemas integrados. Nós somos abençoados. Nós somos o único lugar do planeta onde a gente consegue fazer 2 culturas de verão. A gente planta soja, depois a gente planta milho, a gente planta soja, depois a gente planta algodão. Isso não faz em lugar nenhum do mundo. 2 culturas de verão no mesmo verão. Agora, você tem no país regiões que você não consegue fazer 2 culturas de verão em toda a sua área. O meu exemplo, por exemplo, a gente planta soja na primeira e mais ou menos 50% a 60% da segunda safra a gente faz em milho. Então tem uma área em que a gente faz a famosa integração no sistema ILPF, que é você planta braquiária, antes da soja desfolhar, você semeia braquiária de avião. Quando você colhe a soja, cria um pasto fantástico, que serve de cobertura morta, fonte de matéria orgânica, fonte de descompactação do solo para a próxima safra. E aí você pode, nesse ambiente, ainda do período de abril até outubro, você pode produzir carne. Você pode engordar o gado. Então você faz uma primeira safra de soja, faz uma segunda safra de milho ou algodão e ainda faz uma segunda safra em áreas que você não consegue fazer uma cultura, você faz uma de pecuária. Então é um cenário em que a gente melhora as questões ambientais, você melhora a produtividade, melhora a rentabilidade, melhora as condições do solo, entra naquela questão da saúde do solo, que você tem uma braquiária lá, você vai melhorar a saúde do solo para o ano seguinte. Ou seja, tem tudo, na sua pergunta, para fechar, tem tudo para se desenvolver, expandir para outras regiões do Brasil e para mais produtores. Muito obrigado. Imaginar, né, que há um tempo atrás a gente combatia a braquiária achando que era uma praga. E ela é uma bênção para a nossa agricultura hoje, pela cobertura e a percolação das suas raízes, ciclando nutrientes, fazendo um trabalho tão importante. E para o Flávio eu reservei aquilo que ele é um especialista. Flávio, o estado de São Paulo, que é o maior canavial do mundo, produziu na última safra, está produzindo na última safra, em média 83 toneladas de cana por hectare, que é uma produtividade baixa. O que falta para chegar em 100 toneladas, em 110 toneladas? Estou falando de média. Como toda média é um pouco burra, tem gente aí fazendo 150. Dá um spoiler para nós nesse sentido. Bom, Chico, é uma pergunta difícil. Toda pergunta difícil não tem uma resposta fácil, né? Mas eu acho que a gente, no momento, a cana está começando a ter muito mais atenção. A cana foi uma cultura que, por muitos anos, como eu disse, por ser uma planta muito eficiente,
o pessoal não dava muita atenção, né? Não tinha muito trato com ela, não tinha muito, como hoje a gente escuta microorganismo de solo, né? Como o Balbo falou na palestra anterior. E a gente está começando a olhar de uma maneira diferente para a planta, que representa 70% do custo da produção final do açúcar e do etanol. Quer dizer, e quando você olha uma planta que ela tem capacidade de 320, 350 toneladas por hectare, se for bem cuidada, se for agradada, solzinho, aguinha, e você tem, como você falou, 83 de média, alguma coisa está errada, né, Chico? Nós precisamos olhar com mais atenção para os nossos canaviais. Então, nos últimos anos, a gente vem investindo em 2 pilares, que eu acho que são os 2 pilares importantes. Um é a parte genética, lógico, né? Como o CTC hoje de manhã falou, que tem, né, melhorado a questão da cana 3, 4, 5% ao ano. E o outro é a parte do manejo, do cuidado com a cana, né? Nós passamos, como você sabe, na mecanização por uma perda grande de produtividade até a gente aprender, né? Essa curva de aprendizado ela custou muito caro para a gente, começou aí com mais de 30% de perda do canavial, mas a gente começou a dominar melhor isso aí. Então eu estou vendo agora que com a agricultura 4.0, com o manejo de pragas mais eficientes, né? Com culturas mais cuidadas, né? Com proteção, com identificação de pragas mais rápido, com pragas biológicas sendo usadas como a Copert, que, né, hoje é líder aqui no Brasil no setor de cana-de-açúcar. Eu acho que a tendência nossa, né, é alcançar o que eu escuto do Marcos Lendel há muito tempo, né, a cana de 3 dígitos com 10 cortes, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. Nossos centros de pesquisa trabalham para isso. Eu acho que vai ser uma quebra de paradigma quando o CTC realmente conseguir colocar no mercado a semente de cana, né? Porque isso aí vai dar uma agilidade muito grande para um processo que é o mais caro, que é o plantio da cana, né? Vai liberar aí entre 15% e 20% de terra para a gente fazer mais rotatividade e poder plantar mais cana. Então, eu acho que a gente está num limiar, né, de mudança aí na questão da produtividade. Como você disse, tem produtores que têm 150 toneladas por hectare, né? E muitos deles sem irrigação, né? Então, você imagina, né? Como diz aqui, a gente começa a escutar, né? Escutei aqui o Feli falar, depois você vai lá fora, eles acham que a gente anda com arco e flecha de tanga, né? Como é que você vai imaginar que nós temos essa tecnologia de produtividade, né, no Brasil? O pessoal precisa começar a vir mais para cá, não para ir para o Rio de Janeiro, mas para vir para São Paulo, né, num estado que, por incrível que pareça, é agrícola, né? Eu fico muito orgulhoso de falar que a gente tem seringa aqui no estado de São Paulo, que a gente está plantando agora cacau, que a gente vem com algodão, né? E para falar lá do Arlindo, né? O Arlindo falou como é que a gente ia imaginar que ia ter uma máquina andando sozinha, né? E eu estava numa reunião com o secretário aqui, o Jorge Lima, e ele falou que quando ele foi CEO de uma empresa, ele tinha uma vez por mês uma reunião que era assim: você tá louco? Essa era a reunião, que eles chamavam o pessoal para dar umas ideias assim, malucas. Então era a reunião: você tá louco? E se o cara apresentava alguma coisa que não demonstrava essa loucura, estava fora. Muito obrigado, Flávio. O nosso tempo já estourou, mas eu queria dizer o seguinte, gente. Bom, você tocou num ponto tão importante, que é bom que o brasileiro que viaja para o Brasil deixa de praticar o esporte e falar mal do país. Basta contar o que o Brasil faz, e já faz e vai continuar avançando em ciência, tecnologia, e também fazer uma homenagem aos nossos produtores rurais. São os verdadeiros heróis. E dou um dado aqui para vocês, que é um dado tão importante. O agricultor europeu, em média, tem 62 anos. O norte-americano, 58 anos. O brasileiro, 45 anos. E as novas fronteiras agrícolas, aquelas que mais se desenvolvem, a idade média é 34 anos. Seguramente com mais capacidade ou com mais avidez por tecnologias, por novas tecnologias. Eu agradeço o Flávio, o Luiz Félio, o Paulo Máximo e o Arlindo por esse painel, e agradeço também a Datagro pela oportunidade da gente contar um pouco do agro brasileiro como ele é. Muitíssimo obrigado, pessoal.